Palestrinas, palestrinos! Muito bem. Bom, nesse vídeo eu vou fazer um resumo da fase de grupos desse Paulistão 2025 e explico para você o porquê. Não quis comentar jogo a jogo, porque o Abel Ferreira deixou muito claro que ele ia, primeiro que ele ia fazer algumas experiências, que ele ia fazer nesse Campeonato Paulista pré-temporada. Então, ao mesmo tempo que o Palmeiras ia disputar o Campeonato Paulista, ele ia começar a pré-temporada dele e que ele ia dar minutagem para todos os jogadores do elenco. Então, todos teriam minutos em campo. Não é? Ele até montou o time A e o time B, ou time 1 e time 2, se preferir. Então, numa partida, jogava um time, por exemplo, na quarta-feira, meio de semana, o time A, e no final de semana, no domingo, o time B. E assim, né, sequencialmente. E nos clássicos, ele colocava-se o time principal. A exceção fosse o clássico com o Santos, né, no início, que o Palmeiras venceu. Bom, mas, enfim, então nesse vídeo eu vou falar só da fase de grupos, tá? E também vou falar dos destaques, na minha opinião. Bom, o Palmeiras começou no dia 15 de janeiro, a sua jornada nesse Campeonato Paulista, vencendo a Portuguesa, né? Depois ele empatou com o Noroeste, venceu o Santos, na vitória com o Santos é o time principal, é importante dizer. Depois ele perdeu para o Novo Horizontino, 2-1. Esse resultado, sim, não era esperado. Agora os demais, né? Vamos lá. Mas ter perdido para o Novo Horizontino, para mim, foi uma zebra, vamos dizer assim. Né? Empatou com o Red Bull Bragantino, venceu o Guarani de goleada. Aliás, eu gostei da vitória do Palmeiras sobre o Guarani. Eu também gostei do primeiro jogo contra a Portuguesa. Acho que o Palmeiras foi muito bem nesses jogos. Empatou com o Corinthians, mas foi muito melhor que o Corinthians. Tinha totais condições de ter vencido. Não venceu porque não acertou o gol. Porque o Corinthians veio para jogar na retranca. É como time pequeno. Então, também não está errado, pode fazer isso. Tá? O Palmeiras já fez isso em outras ocasiões. Empatou com Água Santa. Ganhou de 3-0 da Inter de Limeira, também um bom jogo. Né? Empatou com o São Paulo, também poderia ter vencido. Na minha opinião, foi melhor que o São Paulo, que também jogou numa posição mais retroativa. Né? E ganhou do Botafogo. Né? E fechando a fase de grupos, venceu o Mirassol por 3-2. É nessa partida, inclusive, que o Palmeiras se classificou. No último jogo. Né? E que nesse último jogo, inclusive, a Ponte Preta perdeu. Porque, do contrário, o Palmeiras não teria avançado de fase. Tá? Bom, mas então é importante falar dessa fase primeira, do que eu mais gostei e do que eu não gostei. Então, tem jogador que realmente mostrou que não serve para jogar no Palmeiras. Né? O Caio Paulista foi um deles, mas já foi negociado, então já foi embora. Né? O Caio era um caso. Né? O Rony também já foi embora. É outro caso, chegou a estrear, chegou a jogar, mas que são jogadores que a gente percebe que não tinham mais que estar aqui mesmo. Né? Essa que é a verdade. E em contrapartida, outros jogadores foram muito bem. Por exemplo, eu gostei do Thales e do Luigi, que são os meninos da base. São os que eu mais gostei, dos que subiram da base, né? Dos que tiveram chances também. Até porque o Figueiredo, na minha opinião, teve pouca chance. Né? Bom, mas o Luigi e o Thales eu gostei, do pouco que eu vi. Acho que eles têm muito a crescer ainda, né? E podem também estar contribuindo com o time do Palmeiras. Depois o Estevão, que é o principal jogador do time. Se o Palmeiras está na final, em grande medida é por conta do Estevão, que é o artilheiro do time, ao lado do Maurício. Então é o grande nome do time do Palmeiras. Um jogador também que eu gostei demais é o Richard Rios. Acho que no começo do ano estava jogando muito futebol, muita bola. Tá? Foi uma coisa muito positiva.
O Maurício, que infelizmente se machucou no jogo com o São Paulo, mas vinha fazendo uma grande temporada, o Maurício, né? E agora talvez ele jogue hoje na última partida, na final. O Flaco Lopes, que tem 4 gols, um gol a menos só que o Estevão e o Maurício. Então o Flaco, mesmo não jogando tanto, né, não tendo as mesmas oportunidades e perdendo alguns gols, ainda assim ele tem 4 gols nesse campeonato paulista. Então é um jogador importante, né? Eu gosto muito do Flaco Lopes. Eu acho que ele não pode ser o principal artilheiro do time, né? Mas ele compõe elenco, joga, gosto muito dele, tá? E por último, né, 2 veteranos. O Veiga, que se não é o campeonato paulista do Veiga, e não é, mas em jogos decisivos ele sempre aparece, e apareceu no jogo contra o São Paulo, por exemplo, né? Depois a gente vai falar, que já era a fase de mata-mata, né? E por último, o Marcos Rocha, que também foi um grande destaque desse time do Palmeiras nesse campeonato paulista. Tá? Então essas são as minhas impressões. Eu não fiz um jogo a jogo, porque como tem um time que os jogadores eles não treinam junto, eles não são os principais jogadores do time, não é? Então é natural que havia um desequilíbrio entre o time A e o time B. O Palmeiras precisava de reforços. E nessa janela ela contratou 7 jogadores, pelo menos até agora, né? No outro vídeo a gente fala só sobre mercado da bola, tá? Mas eu espero que você tenha gostado. Então, na primeira fase, o Palmeiras acabou terminando em segundo lugar, com 12 pontos, a mesma quantidade de pontos do São Bernardo, só que o São Bernardo tem um gol a mais que o Palmeiras, né? Então, por isso, os dois ficaram com 23 pontos, né? Mas por isso que o São Bernardo acabou ficando em primeiro lugar do grupo. E a Ponte Preta com 22 pontos, um ponto a menos. Sendo que a fase de grupos, como eu disse aqui, ela foi decidida na última rodada. Mas está certo o Abel, eu acho que o que ele faz é correto. Eu não fico reclamando. Às vezes a gente, como torcedor, tem jogo que a gente fica chateado, fica bravo, nervoso. Mas ele tinha que fazer isso pensando na temporada, tá bom? Bom, eu espero que você tenha gostado desse meu resumo da primeira fase. Depois eu vou fazer um outro vídeo sobre o mata-mata, né? E por último, um vídeo dessa final, desses 2 jogos entre Palmeiras e Corinthians, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê.